Olá pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, dá o recado para quem quiser comprar o meu livro Quem se Importa? A História de Nenê Romano, que fala sobre um caso criminal que aconteceu no ano de 1923, agora em outubro completa 100 anos. É um caso verídico e esse livro é baseado em fatos reais. Foram 2 anos e meio de pesquisa, então para quem quiser comprar o livro, entre em contato comigo através do e-mail do canal que está aparecendo aqui em cima, que eu coloco aqui para vocês, ou através do Insta, ou através do Face. Lá a gente combina como eu mando o livro para vocês. Tem muita gente me perguntando, então para quem tiver interesse tem essas opções. Ou você pode comprar pela Amazon, ou você pode comprar entrando em contato comigo no e-mail do canal, que eu deixei em cima para vocês, ou através do Instagram, ou através do Face Edilene Neves Oficial, ok? Então, bora pro vídeo de hoje. Hoje eu vou contar para vocês a triste história da garotinha de 5 anos de idade chamada Miriam Brandão, que foi sequestrada e assassinada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 1992, alguns dias antes do Natal. Esse caso completou 30 anos, mas nunca foi esquecido. Então vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Pessoal, meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e também, se possível, me sigam nas redes sociais, que lá eu sempre coloco quando sai um vídeo novo. Então, bora pro caso de hoje. Miriam Oppenheimer Leão Brandão tinha 5 anos de idade na época dos fatos que eu vou contar aqui para vocês, que foi no ano de 1992, e morava no bairro Dona Clara, na Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. A família era composta por seu pai Volney Henrique Passos Brandão, que era um homeopata, sua mãe Jocélia Maria de Castro Leão, socióloga, que depois ficaria conhecida apenas como Jocélia Brandão, nascida no Pará, e o seu irmão mais velho, de 8 anos de idade, chamado Pedro Henrique. A família era de classe média e eles tinham uma farmácia de homeopatia na cidade. A Miriam foi descrita como uma criança feliz, muito falante, serelepe, carinhosa, obediente, curiosa, queria aprender tudo e questionava tudo também. Adorava ir para a escola, gostava muito de desenhar e tinha muita vontade de aprender a escrever. Tanto que com tão pouca idade, 5 anos, ela já sabia escrever o nome dela, escrever mamãe e os primeiros números, 1, 2, 3, tal. Ela também gostava muito de brincar, de andar de bicicleta, de brincar com as suas bonecas, mas a sua grande paixão mesmo eram seus 2 coelhos, coelhos de verdade, que ela tinha em casa, que o pai dela tinha dado de presente de aniversário para ela. E ela os adorava e os tratava com muito carinho. A Miriam era a primeira menina da família do lado do pai, era a primeira neta da mãe do Volney e era chamada de princesinha, já que ela era a única menina. Ela e o irmão estavam sempre juntos, embora o Pedro Henrique fosse 3 anos mais velho do que ela, eles sempre brincavam juntos e o Pedro tinha aquele cuidado com a irmã, ele cuidava mesmo dela, super responsável, já que eles iam para a escola juntos, então a atenção dele era sempre para a irmã. A Miriam, sempre que saía com a mãe sem o irmão, queria levar um presente para agradá-lo, e o inverso também acontecia, quando ele saía sem ela, sempre queria levar um presentinho para a irmã. Resumindo, eles eram muito apegados um ao outro e sempre estavam juntos. A garotinha disse em casa que queria muito uma árvore de Natal de verdade, de pinheiro, não daquelas de plástico que ela sempre via em casa. Então, nesse dia, no dia 22 de dezembro de 1992, estava certo de que ela iria com um funcionário da farmácia dos pais chamado Marco Aurélio, que tinha passado na casa dela no dia anterior, no dia 21 de dezembro, e ela
pediu ao Marco Aurélio que ele a levasse até a floricultura para comprar essa árvore, porque os pais não tinham tempo de levá-la, né? E logo eles viajariam. Era uma viagem para passar as festas em outra cidade. Então ela queria enfeitar a árvore de Natal antes de viajarem. E o Marco Aurélio falou para ela: levo sim, né? Então vai dormir cedo, porque já são 10 horas da noite e você não vai conseguir acordar cedo para comprar a árvore e tudo mais. Ela respondeu que estava de férias da escola e que ainda ia assistir o filme do Batman, que ela não ia dormir naquela hora. Mas assim que o funcionário saiu da casa, ela se trocou, colocou o pijama dela e a mãe mandou ela dormir. Ela obedeceu, porque ela era obediente, foi dormir e tudo mais. Feliz da vida, já que no dia seguinte ela iria comprar a árvore de Natal de verdade que ela tanto queria. Porém, toda essa felicidade da Miriam e a paz e a harmonia da família mudariam naquela manhã do dia 22 de dezembro de 1992. Era uma terça-feira. O dia amanheceu e enquanto os filhos dormiam, a Juscelia levantou cedo e foi para a farmácia. Mas antes ela passou no quarto dos filhos, deu um beijo em cada um, deu um beijo na mãozinha da Miriam e disse: que Deus fique com você. E seguiu para o trabalho. O marido não foi, já que ele tinha acordado indisposto naquela manhã. Ele preferiu ficar em casa até um pouco mais tarde, porque ele estava se recuperando de uma gripe muito forte. E disse que iria depois. Meia hora depois que a Juscelia chegou à farmácia, ela recebeu um telefonema do seu marido, que foi atendido por uma de suas funcionárias, a Rosemary, que era a caixa da farmácia, que levou rapidamente o telefone até a patroa. A funcionária disse a Juscelia que a Miriam, a filha dela, tinha sido sequestrada de dentro da sua casa, do próprio quarto da menina. A Juscelia achou que fosse uma brincadeira de mau gosto e nem entendeu muito bem, até porque eles não eram ricos e ela tinha acabado de sair de casa, então nada daquilo fazia sentido. Rapidamente a Juscelia pegou o aparelho da mão da funcionária e quando ela falou, já não era mais o marido dela que estava na linha, e sim um policial que estava na casa dela. Na verdade, na casa da vizinha dela, já que eles estavam sem telefone em casa naquele dia, naquela manhã, estava com problema. O telefone da casa estava ruim. Esse policial disse que 2 outros policiais estavam indo até a farmácia para acompanhá-la até a sua casa de volta e ela ficou desesperada, porque foi só nessa hora que ela se deu conta de que não era uma brincadeira de mau gosto da sua funcionária ou de alguém aleatório ao telefone. No trajeto de volta para casa com os 2 policiais, ela foi muito nervosa e sem entender muito bem o que estava acontecendo. E quando chegou perto da sua casa, que era assim bem perto, ela já viu várias viaturas na rua e uma aglomeração de pessoas ali na frente da casa dela, além de vários repórteres. A notícia se espalhou muito rapidamente e ela nem tinha tido tempo de assimilar nada daquilo, ela ficou zonza. Assim que ela entrou no quintal, ela viu seu filho Pedro Henrique, que chorava muito, e assim que ele viu a mãe, ele se agarrou a ela dizendo descontroladamente que tinham levado a irmã dele e que ele a queria de volta, e ele implorava para que a mãe fizesse alguma coisa. Em conversa dentro da casa com a polícia e depois de se inteirar ali dos fatos, a Juscelia perguntou o que eles deveriam fazer, já que ela não tinha a menor ideia de qual deveria ser a sua ação naquele momento. Mas o policial explicou que nada podia ser feito além de esperar, já que provavelmente era um sequestro. Os sequestradores, com certeza, entrariam em contato para pedir o resgate da menina e eles precisavam ficar em casa aguardando o contato. A polícia imediatamente começou a procurar pela Miriam e também por pistas que alguém pudesse dar, mas eles realmente acreditavam que era um sequestro. Sendo assim, eles precisavam aguardar. Agora eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. A Juscelia saiu para a farmácia às 7h20 da manhã sozinha, já que o marido não estava bem e ficou em casa. Os sequestradores estavam ali na rua esperando que ela saísse, e assim que viram ela saindo, os 2 homens foram até a casa, tocaram a campainha. Quando a empregada atendeu, eles se identificaram como funcionários da telefonia da cidade, que na época chamava Telemig, que era de Minas Gerais, dizendo que estavam ali para consertar o problema da linha telefônica deles. E de fato, como eu já disse, tinha um problema na linha, tanto que no dia anterior a Juscelia tinha pedido o reparo e a empregada da casa sabia disso e aguardava pelos técnicos. Então ela deixou que eles entrassem.
Óbvio. O Volney ouviu a campainha tocando, mas como ele já esperava pelos técnicos e a empregada tinha ido atender, ele continuou no quarto, já que ele não se sentia bem naquele dia, e voltou a dormir. Os homens entraram e a empregada foi para a cozinha cuidar das coisas dela ali, dos afazeres dela, enquanto os dois consertavam a linha na sala. Um dos homens começou a mexer nos fios, disfarçando, e o outro ficou atento à movimentação da casa para ver se o Volney ia aparecer. O que mexia nos fios, depois de alguns segundos que estava na casa, foi até a cozinha e amarrou a empregada e deixou ela no andar de baixo, num tipo de escritório, enquanto o outro ficou ligado ali no Volney para ver se ele aparecia. Eles sabiam da existência do pai e que o pai estava em casa. O que amarrou a empregada, na sequência, foi até o quarto da Miriam e pegou a menina da cama dela. A garotinha estava dormindo quando foi retirada da cama e saiu dormindo nos braços de um estranho. Eles então fugiram e o Volney nem viu nada porque ele estava dormindo. Mas assim que ele soube, minutos depois, quando ele acordou e achou a empregada amarrada no escritório, ele não tinha mais o que fazer a não ser avisar a polícia e a esposa que estava na farmácia da família. No dia seguinte, só no dia seguinte, um dos homens entrou em contato com a família dizendo que estavam em posse da garotinha e pediram um resgate de $150 mil, o que para a época era muito dinheiro para uma família de classe média. O dólar naquela época valia R$4 e pouco. Isso foi a própria Juscelia quem falou em uma entrevista depois aí que eu vi. Então era qualquer coisa em torno de 650, 660 mil reais. Acho que cruzeiros novos na época, não sei. Se não me engano, o nosso dinheiro virou real somente em 94, então era 650, 670 mil cruzeiros novos. E a família não tinha esse valor, afinal eles não eram ricos, eram de classe média. Para piorar, como o caso estava sendo divulgado na televisão, nas revistas, nos jornais, enfim, o caso tinha virado midiático. Infelizmente, como sempre acontece, a família começou a receber outros telefonemas que não levavam a nada e que não tinham nada a ver com o caso e só atrapalhavam as investigações da polícia. Pessoas passando trotes, pedindo dinheiro também, né? Tentando extorquir dinheiro da família, enfim, essas coisas que a gente já conhece, né? O pior é que sempre tem esse tipo de coisa no meio, né? O povo, ao invés de ajudar, ainda atrapalha, tirando o foco da polícia e deixando a família mais angustiada e ainda ter que lidar com gente desse tipo querendo extorquir. A Juscelia, inclusive, chegou a dar uma entrevista depois, dizendo que recebeu telefonemas de várias regiões do Brasil, falando que estavam com a filha dela, e não só de Minas Gerais. E ela, nesses dias, ficou muito debilitada, arrasada mesmo. Passava dias e dias dentro do quarto da filha, quase não comia, não tomava água, não dormia, era sempre tudo com muita dificuldade. Precisava insistir que ela comesse, que ela tomasse água, que ela precisava se hidratar, não tinha vontade de nada, que ela precisava dormir, enfim, ela só dormia com remédios. E nessa ocasião ela emagreceu muito, chegou a pesar 38 quilos, olha só. As negociações com os sequestradores duraram 17 dias. Ela passou o Natal e a virada do ano daquele jeito, né? Sem a filha e sob muita pressão emocional. Agora, para a polícia e também para a família saberem com quem estavam falando, para terem certeza que não era alguém dando outro trote, né? Já que isso virou uma constante, a Juscelia perguntava coisas muito específicas e os sequestradores responderam certinho. Como, por exemplo, que roupa a Miriam estava usando, que cor era o pijama dela e detalhes da garotinha que só quem estivesse com ela e pudesse perguntar ali para ela saberiam, como por exemplo, qual a colcha da cama que ela mais gosta, quais são os nomes dos bichinhos de estimação dela, e eles acertavam tudo. Então a família e a polícia sabiam que a pessoa lá X que tinha a voz Y estava de fato com a Miriam, e isso foi logo nos primeiros contatos, o que descartou todos os outros que ligavam diariamente, que começaram a ligar ali depois que o caso ficou conhecido por conta da TV, né? Como eu disse, os sequestradores pediram $150 mil e eles não tinham essa quantia. Então, em entrevistas que o pai deu para a televisão, ele disse que estavam vendendo tudo que eles tinham para pagar o resgate e ter a Miriam de volta. E isso também era para que a pessoa, o sequestrador lá que tivesse com ela, que essa informação chegasse até eles, né? Para que eles vissem pela TV e não fizessem nada de ruim com a Miriam, assegurando que eles estavam indo atrás, que eles estavam levantando a
a quantia exigida por eles. Era uma forma de fazê-los esperar sem fazerem mal à garotinha. Enquanto faziam essas negociações, a polícia continuava com buscas tentando rastrear de qual região partiam as ligações, porque naquela época não existia celular e a maioria das pessoas não tinha telefone em casa. Os contatos com a família eram feitos por telefones públicos, que eram chamados de orelhões. Então a polícia estava nessa busca frenética aí para descobrir de qual região e de qual orelhão eles faziam as ligações e assim conseguir encontrar o cativeiro, que deveria ser ali nas proximidades do telefone que eles estavam usando. E foi assim que a polícia conseguiu identificar que as ligações partiam do bairro Santa Cruz, que ficava a menos de 3 quilômetros de distância de onde a família morava. Além disso, interrogando a empregada, a polícia já tinha um retrato falado, mais ou menos, dos dois homens, que ela foi a única quem os viu, né? Então já sabiam mais ou menos como eles eram, que eram dois homens e que telefonavam de um telefone público do bairro Santa Cruz, que era ali bem pertinho da casa da família. Enfim, a polícia já tinha essas informações. No dia 7 de janeiro de 1993, uma quinta-feira, ou seja, depois de 17 dias de angústia e muitas negociações, a família marcou de levar o dinheiro que os sequestradores pediram e marcaram o local e tudo certinho. Porém, a família ficou em casa e quem foi encontrar com eles foi a polícia, que imediatamente prendeu os dois homens. Conseguiram pegar eles eram William e Wellington Gontijo Ferreira, eles eram irmãos e imediatamente foram obrigados a levar a polícia até o cativeiro da Miriam. A família foi imediatamente informada que os dois sequestradores tinham sido presos e eles ficaram muito felizes e começaram inclusive a planejar uma festa para receber a Miriam de volta, do jeitinho que ela gostava, assim, cheio de balões coloridos, rosa, lilás, enfim. Quem estava à frente das negociações junto à polícia era um irmão do Volney, que era policial, chamado Marcos, e ele estava junto, acompanhando todos os passos da polícia. Quando a polícia prendeu os dois homens e soube seus nomes, já começou a tentar entender qual seria a ligação deles com a família da vítima, tentando descobrir por que essa família tinha sido escolhida, já que eles não eram ricos. E foi justamente aí que a história tomou uma proporção ainda maior e mais cruel. A polícia descobriu que um dos irmãos, o William, era namorado daquela funcionária da farmácia chamada Rosemary Pinheiro da Silva, que trabalhava no caixa da farmácia e que tinha sido ela, inclusive, quem tinha atendido a ligação do Volney no dia do sequestro e que passou o telefone para Jocélia dizendo que a Miriam tinha sido sequestrada. A polícia descobriu que a Rosemary sabia do defeito da linha telefônica da casa da patroa, porque a Jocélia tinha pedido para sua funcionária lembrá-la de telefonar para solicitar técnicos da Telemig. E quando ela de fato pediu o reparo, a Rosemary ouviu a ligação lá da farmácia, ela estava do lado da Jocélia. A Rosemary esteve todo o tempo junto ali com a família, presenciando tudo, já que ela era alguém de confiança e ela passava todas as informações para os dois, inclusive as perguntas que fizeram, como o nome dos bichinhos de estimação da menina, qual a colcha da cama que ela mais gostava, enfim, ela que passou tudo para eles. Então, eles sempre estavam um passo à frente, porque sabiam dos avanços da polícia, até a polícia não divulgar mais nada, nem para a família. E foi assim que eles foram pegos. O que mais intrigava a polícia era saber a motivação do crime, já que eles não eram sequestradores profissionais, todos tinham trabalhos fixos e nenhum histórico policial. A polícia descobriu que os irmãos Gontijo Ferreira eram viciados em jogos, especialmente rinhas de galo. Embora isso seja proibido, sabemos que coisas assim acontecem por debaixo dos panos, né? Infelizmente. Eles apostavam todo o dinheiro deles nessas coisas e eles perdiam sempre. Em algum momento começaram a usar cheques da Rosemary para as apostas, só que eram cheques sem fundos, né? Eles não tinham dinheiro na conta para cobrirem, né, a conta da Rosemary. E os cheques começaram a voltar e foi aí que os criminosos responsáveis por essas apostas, sim, criminosos, porque esse tipo de coisa é crime,
né? E os criminosos começaram a ameaçar os dois irmãos. Então, eles acharam uma saída para o problema deles. Na verdade, é dito lá em entrevistas que eu localizei que quem teve essa ideia foi a própria Rosemary, que era sequestrar alguma criança que eles achavam que a família tinha dinheiro e pedir uma quantia alta pelo resgate. E foi assim que decidiram sequestrar a filha da dona da farmácia onde a Rosemary trabalhava, achando que eles tinham mais dinheiro do que na verdade eles tinham. E foi assim que bolaram esse plano que não deu certo. E o endereço do cativeiro era a casa dos pais dos dois irmãos, que na ocasião estavam viajando. Na verdade, os irmãos disseram para a polícia que o alvo do sequestro era o menino, Pedro Henrique. Mas como eles estavam nervosos e querendo sair logo da casa antes que o pai acordasse, eles pegaram a primeira criança que eles viram e entraram no quarto da menina primeiro, da Miriam. Então foi ela mesma, que estava mais fácil para saírem logo. Enquanto a família estava feliz e programando a festa para receber a Miriam de volta, depois de 17 dias de angústia e de várias negociações, a polícia foi até o cativeiro para resgatar a garotinha. No entanto, quando a polícia chegou ao cativeiro, a Miriam não estava lá. Os irmãos acompanharam a polícia e um deles falou para o delegado: "Não precisa estourar a porta, não precisa revirar nada, a menina não está aí." E foi só nesse momento que o William, o namorado da Rosemary, decidiu contar que a menina estava morta, para desespero da família e até do delegado, que não se conformava de ter perdido a menina. O William contou que a garotinha perdeu a vida no primeiro dia de sequestro, por volta das 7 horas da manhã do dia 23 de dezembro, 24 horas depois do sequestro. E ainda assim, eles passaram mais 16 dias negociando o valor do resgate com a família. Quer dizer, a menina já estava morta fazia tempo e eles continuavam negociando o valor do resgate com os pais da criança. A polícia questionou o porquê de terem matado uma criança de apenas 5 anos de idade. E o William disse que, como a menina estava num local estranho, com pessoas estranhas, ela chorava e gritava muito, chamando pela mãe, pelo pai e pelo irmão. Então, eles tinham ficado irritados com o barulho e também preocupados em chamar a atenção dos vizinhos e colocaram éter no nariz dela, mas que algo tinha dado errado e ela tinha morrido por asfixia mesmo, que tinha sido um acidente, que eles não pretendiam matar a garotinha. Essa foi a versão deles, né, contada ao delegado, que tinha sido um acidente. Eles também contaram que a própria Miriam viu pela televisão uma reportagem onde mostrava a casa dela, e lá ela viu o pai dela dando uma entrevista, o que deixou a garotinha mais agitada ainda. Ela dizia: "Essa é a minha casa", e um deles falava: "Não é, é uma casa que está à venda." Ela falava: "Esse é meu pai." Um deles falava: "Não é o seu pai." E aí ela voltava a chorar, dizendo que eles tinham roubado ela dos pais dela. Na tentativa de acalmá-la, colocaram um calmante na água e no suco dela. E parece que no pão de queijo também, que deram para ela comer, para quem sabe ela dormisse e ficasse mais quieta. Mas como ela era uma garotinha muito esperta, ela sentiu um gosto estranho e se recusou a tomar tanto a água como o suco e de comer o pão de queijo, e voltava a chorar e gritar, enfim. E aquela barulheira poderia chamar a atenção de quem passava ali na rua ou morasse ali do lado, na vizinhança. Os dois então tiveram a ideia de colocar um pano com éter no nariz da menina para que ela apagasse e desse uma trégua. Mas parece que algo saiu ali do controle deles, porque a menina parou de respirar. Então eles decidiram se desfazer do corpo de uma forma que não deixasse vestígios. Então eles cortaram o corpo dela e colocaram em cima de uma folha de zinco e atearam fogo. E para que o cheiro não vazasse para a vizinhança, eles colocaram pneus em cima, o que fez uma fumaceira danada e um cheiro bem ruim de borracha queimada, mas disfarçava o cheiro de carne humana queimada. Depois disso, um deles, que foi o William, foi jogar bola com os amigos como se nada houvesse. Na volta, ele disse que ainda podia ver o rostinho dela ali em cima da folha de zinco, então ele resolveu mexer com um pedaço de pau para desmanchar o rosto dela. E na sequência ele enterrou no fundo do quintal, ao pé de uma bananeira anã, o que tinha sobrado do corpo da Miriam, que era quase nada, né?
E ainda o William, depois de tudo isso, ele contou ao delegado que assim que terminou o serviço de enterrar ela no quintal, né, o que sobrou dela, ele continuou a cobrar o resgate da família, que a essa altura estava vendendo tudo que tinha para ter a sua filha de volta. O cunhado da Jocélia, o Marcos, foi a pessoa incumbida de dar a triste notícia à mãe, que esperava em casa toda arrumada, né, a filha chegar. Quando o cunhado entrou na casa dela para dar notícia, ele falou: "Nós perdemos a batalha, minha cunhada. A Miriam está morta." A mãe, em prantos, pediu para ver o corpo da filha, pediu para que o cunhado a levasse até o cativeiro, enfim. E ele respondeu: "Não tem corpo, eles a queimaram." Pensa. O que sobrou do corpo dela foram 2 dentes, 2 pequenos fragmentos de ossos, bem pequenos mesmo, e um pouco de cinzas, e tudo pesava 150 gramas, que foi entregue pela polícia à família em um envelope pardo. E isso era tudo. Tudo que sobrou da Miriam coube dentro de um envelope. Gente, que triste isso, né? A polícia conversou com a Juscelia e perguntou se ela conhecia algum William, e ela disse que não. Mas depois ela lembrou que um homem chamado William tinha telefonado na farmácia dias antes do sequestro da Miriam e pedido para falar com a Rosemary, sua funcionária, e que ele tinha se identificado como sendo o namorado dela. Então, isso confirmava o que a polícia tinha descoberto, e foi questão de algumas horas mesmo para que a polícia prendesse a Rosemary também. Agora, ali, tudo fazia sentido. Os 3 criminosos foram imediatamente levados para a delegacia e virou um tumulto só. A população foi toda para lá, para a porta da delegacia, e gritava da rua que eles tinham que morrer e pediam a pena de morte para os 3, enfim. Foi repercutido em todas as emissoras e foi um caso super midiático. A Jocélia conseguiu ficar frente a frente com os 3 e perguntou a eles por que eles tinham matado a Miriam. O William e a Rosemary não responderam nada, só choravam. Já o Wellington respondeu, dizendo que faria tudo o que pudesse, né, faria tudo para poder voltar atrás e não fazer isso com ela. Em 1994, os 3 foram a julgamento. O William Gotígio Ferreira foi condenado a 32 anos de prisão e obteve liberdade condicional após cumprir 17 anos e se tornou advogado. Estudou dentro da cadeia. O Wellington foi condenado a 21 anos e obteve liberdade condicional em 2007. Ele se tornou pastor e declarou que daria sua vida para trazer a Miriam de volta, se fosse possível. A Rosemary foi condenada a 18 anos de prisão e solta após cumprir apenas 8 anos da sua pena. A pena do William foi maior porque foi ele quem usou o éter para fazer a Miriam perder os sentidos, foi ele também quem destruiu o corpo dela e também ele quem enterrou o que sobrou no pé da bananeira lá, né? O delegado que cuidou do caso na época disse que tinha uma dúvida que nunca poderá ser esclarecida, já que bem pouco sobrou da menina, e sendo assim não poderia ser feito o exame de DNA, que era o fato da Miriam ter sido queimada viva, já que eles alegaram que deram éter para ela desmaiar. A polícia achou pouco provável o éter ter matado de fato a menina, como eles alegaram nos depoimentos que eles deram, e que ela foi colocada na chapa de zinco para ser queimada ainda viva, ou foi esquartejada ainda viva. Nada se tem certeza, gente, pensa. Nessa ocasião, muito foi falado sobre a pena de morte ou prisão perpétua no Brasil e sobre a adequação de crimes hediondos. Tudo isso foi muito discutido no Brasil, mas na mesma época que aconteceu esse crime da Miriam, que lembrando, ela foi sequestrada dia 22 de dezembro de 1992 e durou 17 dias desse sequestro, nessa mesma ocasião aconteceu o assassinato da Daniela Pérez no dia 28 de dezembro de 1992, que é a atriz, a filha da escritora Glória Pérez, que eu já contei aqui para vocês, para quem não assistiu vou deixar nos cards finais. Então, os 2 assassinatos foram na mesma época e por conta disso, muito se falava na Daniela Pérez. Então, esse caso da Miriam Brandão, embora tenha sido midiático também, foi um pouco menos, porque ela não era alguém famosa como era a Daniela Pérez. Mas a autora de novelas, a Glória Pérez, a mãe da Daniela, soube do caso da Miriam e se aproximou da Jocélia em solidariedade mesmo, já que ela estava passando pela mesma dor de ter uma filha assassinada, e ambas ficaram amigas e parceiras ali em luta pela mesma causa, que era transformar o homicídio qualificado em crime hediondo,
que, a meu ver, desde sempre deveria ser hediondo, e sendo hediondo, a pena do criminoso é maior. Então eu acho absurdo elas terem ainda que lutarem para mudar uma coisa que desde sempre já deveria ser assim. Elas se uniram na dor e juntas lutaram por uma mudança no Código Penal brasileiro a partir de um abaixo-assinado, onde conseguiram mais de 1,5 milhão de assinaturas no período de 3 meses. E elas conseguiram finalmente mudar a lei dos crimes hediondos. Eu mesma fui uma das assinaturas do abaixo-assinado e fico feliz por ter contribuído para essa causa tão importante. Anos depois, a Jocélia e o Valnei tiveram mais 2 filhas antes de se separarem definitivamente. Em 2 ocasiões diferentes, a Jocélia e um dos sequestradores, me parece que foi o Wellington, se cruzaram nas ruas da cidade. Uma vez lá, ela estava em um carro, parada em um semáforo, e ele estava apertando o interfone de um prédio, assim, bem ao lado dela. Parece que um carro separava os dois, era essa distância. Ela disse que começou a tremer, que o queixo começou a bater, perna, mão, enfim, ela ficou muito descontrolada, mas não fez nem falou nada. Ela tinha ido levar as 2 filhas na escola, parece que isso era na volta, ela estava sozinha e o criminoso já tinha sido solto. Ela disse que sentiu vontade de perguntar de novo porque eles tinham tirado a vida da filha dela, mas ela não disse nada. Ele inclusive olhou para ela. O farol abriu e ela estava dirigindo, né? E a muito custo ela andou para frente. Da outra vez ele passou por ela a pé, ela estava com as 2 filhas no carro, levando para a escola. Ele vinha descendo a rua e ela subindo, ou seja, um de frente para o outro. Quando a Jocélia viu o assassino e pediu para que as 2 meninas baixassem o rosto, e elas obedeceram sem saberem por quê. E o criminoso olhou no rosto da Jocélia, passou ali e baixou a cabeça e continuou o caminho, sem falar nada. A Jocélia disse que dessa segunda vez ela não ficou nervosa, não ficou tremendo e percebeu que começava a ficar mais controlada quando o assunto era a morte da sua filha. Da segunda vez ela não teve vontade de perguntar o motivo do crime e nessa hora ela percebeu que ela começava a perdoar eles, né? Eles, os 3, né? Os 3 nunca chegaram a pedir perdão à família da Miriam. Teve uma escola em Belo Horizonte que levou o nome Miriam Brandão e também uma praça bem pertinho da casa dela, no mesmo bairro, no bairro Dona Clara, que reinaugurou lá uma praça em 2007, mudando o nome para Praça Miriam Brandão. A Jocélia é a fundadora do Instituto Miriam Brandão, que foi criado para prestar apoio jurídico e psicológico a vítimas de violência, principalmente crianças e idosos. Ela também se candidatou a deputada estadual, mas ela não teve a quantidade de votos que precisava para se eleger, tendo apenas 24.815 votos. Eu não sei quantos votos ela precisava ter para ser eleita. A Jocélia conta que o que restou da filha não deu para fazer os exames de DNA e comprovar que de fato era a filha dela. A única coisa que foi comprovada nos testes de DNA que fizeram era que de fato era de uma criança de 5 anos de idade. Nada mais. E o que sobrou disso, as 150 gramas, não dava para enterrar, era muito pouco. E ela e o marido iam jogar ao mar, mas decidiram então levar essa pequena quantidade a um médico especialista em DNA para ver se ele conseguia dizer que de fato era a Miriam ou não, né? Para eles terem direito a uma certidão de óbito, pelo menos. Mas o médico disse que a quantidade do material genético ali era muito pequena e que provavelmente ele não conseguiria, mas a Jocélia quis tentar. E de fato, depois de tudo, não deu para saber. E as 150 gramas foram perdidas nesse exame, que acabou não resultando em nada e ela não teve direito a ter a certidão de óbito da filha, já que não tinha um corpo. Olha que absurdo. Somente no dia 30 de dezembro de 2014, ou seja, 22 anos depois da morte da Miriam, que finalmente a certidão de óbito da garota foi emitida. É incrível isso, né, gente? Sem um corpo, ela teve que lutar por esses anos todos para ter o direito a ter a certidão de óbito da filha emitida. Mas eu não entendo isso. Os 3 foram julgados pela morte da menina e eles confessaram. Isso já era o suficiente para que fizessem a certidão de óbito da garotinha. E dar a essa mãe sofrida a dignidade de levar a vida adiante e tentar se refazer. Encerrar esse ciclo era o mínimo. Ela disse em uma entrevista quando recebeu a certidão: é um misto de alívio e tristeza pela confirmação de um fato que eu jamais queria ter vivido.
e indignação, porque eu tive que me submeter à ineficiência dos órgãos competentes. A Jocélia disse que depois de alguns anos já conseguia não sentir raiva dos 3 responsáveis pela morte da filha e que inclusive conseguiu perdoar, embora sinta muita tristeza e não entenda até hoje a traição da Rosemary, que era alguém de confiança da família, que conhecia bem a Miriam, sabia qual era a colcha que ela gostava de usar na cama, qual era a comida que ela mais gostava, ela fazia tranças no cabelo da Miriam, fazia tarefas de escola, né, tarefa de casa da escola com ela, enfim, ela conhecia muito bem a Miriam e ela não entende porque ela traiu a confiança da Miriam e de todos da família que sempre a acolheram com tanto carinho. A Jocélia, depois que separou do Valnei, casou novamente e nunca quis mudar daquela casa porque a Miriam adorava aquele lugar e a garotinha curtiu a construção do seu quarto, enfim, que aliás ela manteve por anos do mesmo jeito, intacto, e depois de um tempo ficou para uma das filhas, se eu não me engano, a mais nova. Depois de alguns anos, fecharam a farmácia e a Jocélia passou a trabalhar na Secretaria do Governo do Estado de Minas Gerais. Eu não sei se ela ainda trabalha lá. Ela disse ao longo dos anos que algumas pessoas se ofereceram para matar os 3, mas ela não aceitou, dizendo que não queria se igualar a eles, o que, ao meu ver, fez muito bem. Esse tipo de justiça é com Deus, não é? Ela disse também que por muitos anos tinha perdido a fé em Deus, mas que depois de muito tempo ela voltou a confiar nele e que só se manteve em pé por conta da sua fé, que inicialmente foi muito abalada. Mas e você? O que achou dessa história horrorosa? Seria capaz de perdoar? Continuaria mantendo a sua fé em Deus? Conta aqui pra gente nos comentários qual é a sua opinião sobre esse caso. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui pra vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, ativar o sininho de notificações e também de se inscreverem no canal para me ajudarem a impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!